Em nome de Jesus, dá início ao nosso assunto de hoje, que vai falando sobre as vestes do cristão. Tá? As vestes do cristão. Esse assunto sempre está batendo na tecla, né? E nós devemos orar muito. Esse assunto é para nós de dentro da igreja, né? Que temos esse conhecimento que o povo de Deus, ele é diferente, não é isso? Ele é diferente. As vestes é um povo peculiar. Então, se é um povo peculiar, um povo diferente, as vestes também são diferentes. Na época de Cristo, todos andavam com roupas compridas, né? Então, o que Cristo colocou para diferenciar o povo dele? Um cordão azul. E hoje, no nosso tempo moderno, as nossas vestes, que tem como padrão a saia até a panturrilha da mulher, né? As vestes cobrindo o corpo, o homem também. Esse foi o padrão que Deus deixou para nós. Mas, infelizmente, a igreja ela quer imitar o mundo. Então, a gente tem que orar muito. Eu digo para os jovens, né? E para quem tem dificuldade, é oração e jejum. O testemunho mesmo fala, oração e jejum. Seja para qualquer dificuldade que você tenha, é oração e jejum. Então, o vestuário é a luz da palavra de Deus. Eu diz aqui que o propósito desse estudo não é colocar a questão do vestuário como ponto central ou principal, mas como algo que faz parte de uma vida cristã segundo a vontade de Deus. Desejamos destacar, e isso veremos também no decorrer deste artigo, que uma vida em ligação com Cristo produzirá resultados que serão notados em todos os aspectos de nossa vida e também no que vestimos. Um cristão genuíno jamais se vestirá contrário à sua profissão de fé ou contrário ao que Deus determinou. Os diversos frutos, e isto inclui o vestuário, testificarão de que fonte tem se alimentado a árvore. Então, se eu estou em comunhão com Deus, automaticamente eu quero fazer a vontade dele. E isso inclui também o meu vestuário, né? Segundo a palavra de Deus, um cristão deve ser conhecido, deve ser reconhecido tão logo seja visto. Foi assim que o povo escolhido de Deus no passado, e assim é com o povo de Deus hoje. Tem alguém compartilhando, por favor? Então, nós vimos que nós devemos ser reconhecidos, né? Logo quando as pessoas vejam a gente. Eu estava estudando com uma pessoa e ela gostava muito de roupas curtas, né? E quando eu encontrava com ela na rua, eu abraçava ela e tal, ela dizia assim, oi irmã, eu me sinto assim meio constrangida perto da senhora. Eu me disse, mas por quê? Não, porque quem vê nós duas diz assim, ali está uma mulher de Deus e ali está uma... Aí eu disse, não, tira isso da sua cabeça, né? E começava, nunca falei contra a roupa dela, nunca, nem estudar sobre vestuário eu não estudei, mas o meu vestuário fez com que tocasse o coração dela, né? O Espírito Santo tocasse o coração dela e ela mesma automaticamente foi mudando as vestes dela. Então o vestuário, irmãos, é uma pregação. Isaías 61:9 diz assim, e a sua posteridade será conhecida entre dos gentios e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Então, nosso vestuário, ele é uma pregação. E tem vários textos aqui, né? Vós sois a luz do mundo, Mateus 14:16. Então, se nós somos a luz do mundo, nós temos que dar um bom testemunho desse assunto, ok? Então, aqui parece a imagem de um vestuário. Perguntamos, este vestuário é segundo a vontade de Deus? Há diferença de vestuário assim para com as pessoas do mundo? O que diz a inspiração sobre este estilo de roupa, cujo vestuário deixa parte das pernas descobertas? E no meio, lá em Apocalipse 1:3 disse, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido. Então, o próprio Cristo apareceu a João, e ele estava com vestidos até os pés. O homem não vai usar vestido, né? Mas ele vai usar calça comprida, cobrindo as suas pernas. Não pode mostrar. O traje masculino, segundo a inspiração, deve cobrir toda a perna. Deve-se, portanto, fazer uso de calças, tá?
parecendo mais com trajes masculinos, consiste de coletes, calças e uma peça semelhante a um casaco. Está lá em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 465. Então, na palavra de Deus, encontramos: faça-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, estender-se-ão desde os lombos até as costas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da revelação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois deles. Êxodo 28, 42 a 43, em relação ao vestuário do homem. Tá? Que parte do corpo do sacerdote não deveria ficar à mostra, caso ele subisse degraus? O que pode se compreender claramente pela sua nudez exposta? Claro, as pernas, a parte do corpo dos joelhos para baixo é que jamais deveriam ser expostas. Algumas pessoas podem pensar que esta era uma lei apenas para os sacerdotes, mas a Bíblia enfatiza em 1 Pedro 2,9: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós vimos aqui o vestuário do homem, tem que cobrir, né, todo o corpo, assim como a mulher tem que cobrir o corpo. Diz aqui: há uma crescente tendência de as mulheres usarem vestuários e adotarem aparência mais semelhante à do sexo oposto, e escolhem seus trajes bem parecidos com os dos homens. Mas Deus declara que isso é abominação. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Está lá em 1 Timóteo 2,9. E também Testemunho para a Igreja, volume 1, página 457. Então, a mulher querer usar short, querer usar calça, né? Isso é abominação aos olhos do Senhor. O seguinte vestuário traz uma mudança em que uma saia curta ou um vestido curto é colocado sobre a calça, utilizado por uma mulher. Este modelo de vestuário foi conhecido durante o século XIX com o nome de traje americano. Nós vimos sobre esse traje na lição que teve sobre o vestuário, né? A lição da Escola Sabatina, em que a inspiração fala que isso não era agradável a Deus, né? É inadequado. Diz aqui, ó, mencionando este estilo do vestuário, a inspiração diz: eu vi que a ordem de Deus tem sido invertida e suas instruções específicas desatendidas por aqueles que adotam o traje americano. Minha atenção foi chamada para não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é o Senhor teu Deus. Deuteronômio 22:5. Deus não deseja que o seu povo adote o assim chamado vestuário da reforma. Ele é um traje imodesto, totalmente inadequado para os humildes seguidores de Cristo. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 421. É como algumas mulheres trajarem seus vestidos curtos, como a modelo americana, né? E colocarem calças justas por baixo, as legs. Mas Deus declara que isto é abominação. Infelizmente, a gente está vivendo esse processo, né? No nosso tempo, as irmãs fazem academia e elas vestem a leg e vestem a saia. Mas qual é o correto? É você usar a saia, chega na academia, veste a sua leg, faz seu exercício, veste a saia e volta. Mas não. E às vezes nem saia leva, né? Nem saia leva, vai de leg assim como uma mundana. Irmãos, isso traz uma maldição muito grande para dentro da igreja. Por quê? Primeiro, quando a gente trabalha com os interessados e vai explicar sobre o vestuário, aí a pessoa vai ver a irmã andando de leg na rua. Como é que fica a palavra de Deus? Fica no chão. Fica no chão. Né? Esta é uma foto de traje usado pela doutora Austin em 1851. Ela criou este modelo com uma variação de modelo chamado Bloom e o nomeou de traje americano. Então, o inimigo foi colocando ideias, né? Ideias na mente e deturpando a ideia de Deus. Nunca devemos imitar a doutora Austin ou a doutora York. Elas se vestem muito semelhante aos homens, tá? Está no escrito da irmã Ellen White.
O primeiro era do cumprimento segundo a moda, sobrecarregando os membros, impedindo o passo, varrendo a rua e juntando sujeira. Então hoje, infelizmente, tem essa situação, né? É as legs, é os vestidos arrastando no chão, né? Arrastando mesmo que não tem salto alto que dê jeito, né? Salto alto que dê jeito, arrasta mesmo, e isso diz que para a mulher é muito perigoso, porque a sujeira, ela sobe e penetra, né? Nas partes íntimas. O vestuário da segunda classe que passou diante de mim era muitos respeitos como devia ser. Os membros estavam bem vestidos. Achavam-se livres de cargas que a tirana moda impusera sobre a primeira classe. Fora, porém, a um extremo de curteza. Então, hoje as saias estão subindo e ficando até o joelho, né? Até o joelho, ela fala assim, estão muito curtos. Irmãos, quando a mulher senta, a saia dela tem que cobrir o joelho. Por isso, olha como Deus é perfeito. Por isso a saia tem que ser na panturrilha, né? Na batata da perna, porque quando você senta, não aparece o teu joelho. Quando você coloca uma saia no joelho, quando você senta, ela sobe. Ela sobe não só o joelho, mas uma parte da perna aparece, né? Então, Deus também não se agrada disso. Diz aqui, agora devemos os vestidos dos seguintes modelos e o comprimento deste vestuário. Olha como é a saia, segundo a ordem de Deus. Este modelo de saia estão apenas em alguns centímetros do chão. Estão consideravelmente bem abaixo dos joelhos, a ponto de se a pessoa se sentar, mesmo assim os joelhos ficarão sempre bem tapados e protegidos. Ainda estão algumas polegadas ou centímetros acima da sujeira da rua. Seria este o vestuário segundo a vontade de Deus. A mulher seria bem guardada, irmãos, bem protegida. Adotamos o comprimento uniforme de aproximadamente 23 centímetros acima do chão. Aproveite essa oportunidade para responder a essas perguntas a fim de poupar o tempo requerido para atender a muitas cartas. Recomendo enfaticamente que haja uniformidade no comprimento do vestido. Diria que aproximadamente 23 centímetros estão de acordo com minha visão sobre o assunto, né? Então, o correto será 23 centímetros. Isso vai dar na panturrilha e vai ser o modelo perfeito que Deus quer para que as mulheres usem. Queridos irmãos, esse é um assunto muito importante. Se queremos ser considerados verdadeiramente povo de Deus e um povo peculiar, o nosso vestuário tem tudo a ver, né? É uma identidade nossa, é uma identificação nossa. O pecado destes últimos dias recai sobre o professo povo de Deus pelo egoísmo, amor aos prazeres e o amor ao vestuário. Negam o Cristo que sua filiação à igreja diz que estão seguindo. Muitos cuja religião consiste em criticar os hábitos de vestuário e as maneiras. Querem levar todas a sua glória medida, a sua própria medida. Desejam alongar os que parecem demasiado curtos para a sua norma e cortar outros que parecem por demais compridos. Eles perderam o amor de Deus do coração, porém julgam possuir espírito de discernimento. Acham que é prerrogativa sua criticar, julgar, deve, porém, arrepender-se de seu erro e desviar-se de seus pecados. Amemo-nos uns aos outros, tenhamos união em nossa fileira, tenhamos santificado o coração para com Deus. Olhemos a luz que para nós reside em Jesus. Lembremos-nos de quão paciente e sofredor ele foi para com os errantes filhos dos homens. Estaremos em um estado miserável se o Deus do céu fosse como um de nós e nos tratasse como somos inclinados a tratar uns aos outros. Então, se eu estou vendo uma situação, né, que o meu irmão, minha irmã tem dificuldade no vestuário, eu devo orar para que o amor de Cristo penetre em seu coração. Irmãos, nós devemos muito ter sabedoria em pedir, quando a gente fala, né, a conversão, a volta dos nossos filhos para a igreja, mas o ponto-chave é eles amarem Jesus, porque eles amando Jesus,
eles não vão sentir dificuldade em problema nenhum. Eles não vão sentir dificuldade no vestuário, eles não vão sentir dificuldade na alimentação, em se congregar, em trabalhar para Jesus, em fazer os trabalhos. Eles não vão sentir dificuldade nisso. Então, a nossa oração tem que ser: Senhor, me ensina a te amar. Senhor, ensina meus filhos a te amarem. Que eles possam te amar de todo o coração e te reverenciar, te adorar. E tudo na vida deles seja somente para a tua honra e glória. Mas de que forma a igreja não pode permitir extervir o pecado? A única forma é utilizando a disciplina mencionada no texto inspirado. Então, quando a pessoa já está demais, né, se expondo demais, na igreja é direitinho, no mundo, na fora é um mundano. Então, quando foi chamada a primeira vez, primeiro a gente tem que ir, conversar, estudar. Depois foi chamada a segunda vez, não deu jeito. Depois foi a terceira vez, não deu jeito. Aí tem que ter uma disciplina, né? Tem que ter uma disciplina. Mas quando mostra que estão segundo modas e sentimentos do mundo, deve-se lidar fielmente com eles. Se não sentem a responsabilidade de mudar seu procedimento, não devem ser conservados como membros da igreja. O Senhor deseja que os que compõem sua igreja sejam mordomos fiéis e verdadeiros da graça de Cristo. Está lá em Testemunho para Ministros, página 124. Então, a gente trabalha com a alma, né? Quando a gente vê que está... Trabalha, mas, irmãos, tem pessoas que são filhas de Deus. São aquelas que ouvem os conselhos, obedecem às regras, amam os princípios. E ela se reflete, né? O Espírito Santo trabalha com ela e ela dá ouvido ao Espírito Santo, ela toma a decisão dela. Mas tem pessoas que, infelizmente, são filhos de Belial mesmo. São filhos de Belial. Não aceitam, a sua vontade prevalece. Essas daí, a situação fica mais difícil, né? O simples estilo de vestuário agora usado, feito de maneira mais saudável, não requer arcos nem longas caudas, né? Isso aqui foi na época dela, quando ela viu, antigamente as roupas das mulheres eram muita roupa, né? Era um arco que usava que ficava tipo um balão, as roupas delas, né? Graças a Deus que essa época nós já passamos, né? Nosso vestuário tem que ser simples, saudável e principalmente um vestuário que venha honrar e glorificar o nosso Senhor. Amém? Amém. Amém.